2 minutos. Fizemos uma sessão de 15, um intervalo agora de 2 minutos para fazermos mais outras sessões de 15. E a seguir, com intervalo de 5, dando continuidade, sessões de 30. E hoje eu estou completando 70 anos de estágio aqui no plano físico. Eu reencarnei na cidade de Nossa Senhora das Dores, em Sergipe, no dia 11 de novembro de 1945, às 11 horas da noite. O número 11 faz parte das minhas influências cósmicas, porque a numerologia é uma ciência que, sendo usada como Pitágoras ensinou, orienta a criatura em muitas coisas. E lá naquela cidadezinha de Sergipe foi que começou o meu estágio aqui no plano físico. Passaram-se 2 minutos. Passou-se, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos contar mais 2 minutos e continuar a nossa narrativa. Aos 10 anos de idade, nessa experiência física, eu comecei a trabalhar numa fábrica de calçados. E ali, e na cidade como um todo, eu já ouvia voz corrente dizer que quem não bebe não é homem. Aquilo ficou gravado na minha mente como um CD macabro. Quem não bebe não é homem, quem não bebe não é homem. Isso ficou. E eu disse, eu tenho que beber. E aos 12 anos, então, já comecei a provar. Não gostei de nenhuma bebida alcoólica. E fiquei muito decepcionado comigo mesmo. Puxa, não sou homem. E fui insistindo. E como a mente é poderosa, naquela época eu não sabia, né? Fui acostumando com a bebida. E aí, como tudo que se pratica constantemente há uma tendência de evoluir, viu? Eu fui me acostumando com o hábito de beber. Aos 15 anos já bebia bem, e lá no ginásio, fazendo ginásio na época, todos os eventos que eu participava, eu era atleta e gostava muito de arte também, desenhista, mas eu tinha que beber antes de fazer tudo porque eu me acostumei a isso. Não é porque tinha nenhuma doença não. Bom, e o tempo foi passando e naturalmente o condicionamento aumentando. E no final de 64, depois do golpe militar, eu fui para o Rio de Janeiro, levado pelo meu primo e cunhado, entendeu? Que fora a Sergipe pedir a mão de minha irmã em casamento. E eu fui para lá. Ele era militar. Bom, mais 2 minutos.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, teste está feito. Agora vamos dar 5 minutos de intervalo para fazer uma sessão de 30. Normalmente eu faço dias alternados, 5 sessões de 15 com intervalo de 2 minutos e continuando 5 sessões de 40, de 30 ou 40, depende do dia, com intervalo de 5 minutos. Já tendo feito até 300 apoios com esses intervalos que eu falei. Mas continuando a minha história, em 65 no Rio de Janeiro, por sugestão do meu primo e cunhado, eu fiz concurso para a Escola de Sargento das Armas. E fui 66 para Três Corações, Minas Gerais. E lá eu consegui concluir o curso. Aliás, onde tive o privilégio de conhecer Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que justamente naquele ano foi lá, ele é natural de Três Corações, e foi inaugurar uma rua com o nome dele. Isso só um parênteses, né? Bom, terminado o curso, eu fui servir em João Pessoa, na Paraíba, em 67. E lá eu dei continuidade a esse condicionamento que eu adquiri de ingerir bebidas alcoólicas e chegando quase a beber quase todos os dias. Um negócio sério. E não vou entrar em detalhes porque não vem ao caso. E nessa época, a minha irmã estava em Recife, era freira, se encontrava comigo de vez em quando, eu uniformizado de militar e ela de freira. E ela dizia: Carlinhos, por que você não para de beber? E eu dizia: se eu parar de beber, serei uma pessoa mais triste do mundo. Ela dizia: então não pare. Bom, interessante que eu fui transferido para o 28BC por intercessão dela. Ela falou com o coronel da aeronáutica que ajudava as freiras, e eu fui transferido já no mau comportamento para o 28BC. Lá, passado 2 anos, sem nenhuma punição, eu voltei ao bom comportamento. Isso está no RDE, Regulamento Disciplinar do Exército. Mas quando eu pedi reengajamento em 71, não deram reengajamento. Também não vou ser duro comigo mesmo. Na verdade, houve uma manipulação de sargentos que tinham inveja da minha capacidade. Que muito embora o meu alcoolismo, eu era convidado para todas as instruções especiais. E eu tenho foto que vou até adicionar nesse vídeo, eu dando instrução de sobrevivência na selva. Mas na época do reengajamento entrou um coronel novo para comandar. E o coronel antigo, que tinha me dado um elogio tremendo, saiu. Na época do reengajamento chegou esse coronel novo, que eu não vou citar o nome porque não vem ao caso. E ele indeferiu o meu pedido de reengajamento. E eu fui para o Rio de Janeiro. E tinha acontecido um fato terrível. Eu tinha pagado a passagem de minha mãe para ir passear no Rio de Janeiro. E quando ela chegou lá, logo após eu cheguei atrás. E ela perguntava se eu estava de férias. E eu dizia: não, eu saí. Foi terrível aquilo. Bom, 5 minutos. Vamos fazer a nossa sessão de 30. Vamos. Vamos ver se conseguimos, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dava para ir a 40, mas não vamos forçar a barra. Vamos marcar mais 5 minutos para depois fazer outra sessão de 30. Então era isso. Acontece que em 1967, na Paraíba, eu tomei uma cachaça tão grande durante 3 dias que eu fui todo duro para o pronto-socorro. Tá passando um carro de som aqui. Ah, meu Deus. Vou dar uma pausa. Bom, vamos continuar assim mesmo. Ah, que hora esse carro de som vai passando aqui, hein? Bom, e aí meus nervos não foram mais o mesmo. Em 71, quando eu saí do exército, voltei para o Rio de Janeiro, num período de 8 anos, passei em 22 empresas no Rio de Janeiro. É isso que o alcoólico tem para contar. Então, aconteceram fatos que tinham que acontecer para que pudesse acordar. E em 1979, eu conheci uma instituição que ajuda a parar de beber, mas que não me respondeu aos meus questionamentos. Em 80, após ter tido um acidente de carro e levado 14 pontos aqui na cabeça, a minha irmã mais velha, que vivia insistindo para eu ler um livro de Chico Xavier, eu li esse livro e ali eu encontrei o início da caminhada que eu desenvolvo até hoje. Aquele livro contava a história de um médico que passara para o outro lado da vida, para a outra dimensão, mostrando que a morte não existe. Eu dizia, agora eu paro de beber. E voltei para outra instituição, que é a Alcoólicos Anônimos. Eu posso abrir o meu anonimato, entendeu? Mas eu me instruía na doutrina de Kardec. E ali eu fui encontrando respostas para tudo, confirmando tudo que Jesus dissera há 2000 anos atrás. Não há nada sem resposta, não há nada que oculto que não venha descoberto. Procuras e acharás, bata e a porta se vos abrirá. Mas frequentando as casas espíritas, eu percebi que o espírita tem as mesmas necessidades espirituais que todos os religiosos, porque ele já foi católico em outras encarnações. Ele já foi seguidor de Baal, aquele Deus que gostava de sangue. Ele já foi de todas as religiões, porque nós temos 2 bilhões de anos terrestres de existência. 2 bilhões. Aquela história que Deus fez um dia, no dia fez isso, outro dia fez aquilo, aquilo é simbólico. Um dia da Bíblia tem nada menos de 4 bilhões e 320 milhões de anos. É o dia bíblico, quando as energias cósmicas descem para se transformar em matéria e depois sobe se sublimando, e assim sucessivamente vão acontecendo os finais de ciclo, que é isso que está acontecendo agora. Estamos no final de uma avantara dos hindus, que é essa descida, esse ano de Brahma, que é 4 bilhões e 320 milhões de anos. A vida é linda, o terrículo é acomodado.
Acontece que estudando a vida a gente vai descobrindo tudo. Eu fui lá na Atlântida de 30 mil anos atrás, verifiquei toda a história da Terra, porque já está sendo tudo pondo a descoberto. Não sabe quem não quer, quem é acomodado e prefere ficar se escondendo atrás de doenças. O terrícola é um tremendo apologista de doenças e de desgraça. Não é à toa que esteja acontecendo tudo isso aí. Mas tem uma explicação mais profunda. É que a humanidade da Terra abusou tanto do livre-arbítrio que a Confederação das Galáxias relegou o planeta Terra à prisão, escola e hospital da galáxia. Então todos os planetas que foram subindo de evolução mandavam a escória aqui para a Terra. E agora está acontecendo o mesmo aqui. O planeta está subindo de evolução, está mandando a escória para esse planeta que está se aproximando aí, que já passou por nós, que não é conversa fiada não, tá? O planeta não pode sofrer indefinidamente, entendeu? A indiferença dos terrícolas negligentes. Então é isso. Então eu dediquei a minha vida a estudar. Já passou 5 minutos? Ou já passaram? Vamos a outra sessão de 30. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Bom, e quando eu aqueço bastante, dá para fazer 50. Só que eu vou encerrar aqui para que o vídeo não fique tão longo. E eu contando um pouquinho da minha história, para ver se serve de incentivo às pessoas. Minha gente, em 85, quando eu estava já com 5 anos sem beber, eu tive a pior crise de reumatismo. Porque depois daquilo que eu contei, em 67, quando eu passei 3 dias bebendo e fui todo duro para o pronto-socorro, nunca mais os meus nervos foram os mesmos. Depois de 71 eu voltei para o Rio de Janeiro e morando em Santa Teresa, eu estava até casado com uma pessoa e foi um casamento alcoólico, louco que eu fiz. E ao me levantar de manhã, em 77, eu tive a primeira crise. Quando coloquei o pé no chão, parece que 1000 agulhas estavam atravessando os meus calcanhares. E de lá para cá foi um tormento. Só que eu continuava bebendo. E só fui parar mesmo em 1980. Em 85, quando estava 5 anos sem beber, aí eu já estava morando com outra criatura. Eu fiquei 30 dias aleijado. Na época eu era sócio da Golden Cross, já tinha visitado vários consultórios, cada médico dizia uma coisa. É artrite, é artrose, é gota reumática. E eu que já vinha estudando profundamente a origem da vida, de como surgem os planetas, como surgem as criaturas, como é administrada a vida, porque Jesus veio ensinar foi isso, funcionamento do universo. Naquela época eu disse para comigo mesmo, não procuro mais médicos, vou curar isso eu e a providência divina. E comecei a praticar jejum, a não comer carne. Em 90 eu voltei para minha querida Sergipe, lá para o interior, e comecei a correr e praticar jejum e praticar o conteúdo dos passos e do evangelho, que é a mesma coisa. E aos poucos foi sumindo. Só que lá em Sergipe, depois de ter ganho
primeiro lugar, primeiro atleta de Sergipe na minha categoria de 56, de 47 a 50 anos na época, eu voltei a beber. Eu tinha ficado no ostracismo, tinha voltado a ser sapateiro lá em Sergipe, e tinha pessoas da família que não falavam comigo só por isso. Porque eu tinha, outrora era sargento e volto como sapateiro, né? Já viu, né? E eu aí fui trabalhar na prefeitura, fui organizar festas, de repente me vi com um copo na mão. Só que não precisou ninguém dizer nada. Eu me recolhi e disse: Antônio Carlos, essas suas convicções são da boca para fora ou são realmente sentidas? E larguei prefeitura, larguei tudo e voltei a fazer as minhas corridas. Porque lá, antes disso acontecer, eu comecei a correr e logo, quer dizer, logo não, demorou muito. As primeiras corridas doía até a alma. Mas daqui a pouco eu estava correndo 10 km, 20 km, 30 km, 40 km maratona. E eu que nunca fora a São Paulo quando morava no Rio de Janeiro, 20 anos, entendeu? Morei 20 anos no Rio de Janeiro. Lá em Sergipe fui correr na São Silvestre. O governo dá um ônibus todo ano, com 40 lugares, para os 5 primeiros de cada categoria. E eu fui correr de 91 a 96 na São Silvestre. Em 97, eu vim aqui para o Rio, ou aqui para a Feira de Santana, onde eu estou agora. Estou desde 97 a 18 anos e continuando correndo. O reumatismo desapareceu, só que ele voltou um pouco por causa da minha interrupção. Eu voltei a beber em 92, 93, lá em Sergipe. Mas, nessas alturas, eu já tinha livros e mais livros que chegavam nas minhas mãos da forma mais inusitável possível. E Jasmurren, aquela moça que não come desde 93, que tem uma academia na Nova Zelândia, foi o meu livro, que em 2004 eu adotei aqui como manual de evolução. E aí passei a fazer mantras que ela sugeria. E comecei a conversar com o meu corpo a partir de 2005. E o corpo obedece. Entendeu? É por isso que tem tantos hipocondríacos aqui no mundo, porque o povo terrícola tem mania de doença, e o corpo ouve e obedece. E eu comecei a todos os dias a dizer que eu sou um ser de luz, tudo em minha perfeição. Comecei a pedir as hierarquias cósmicas num mantra que eu bolei com as instruções do livro, pedindo que ela liberasse e eliminasse todas as lembranças negativas e perniciosas das vidas passadas, do presente e do futuro. Isso equivale a dizer que aquilo que Jesus falava, curava e diz: vai, não erres mais para que não te aconteça coisa pior, provando claramente que tudo que acontece conosco é resultado da nossa maneira de viver, porque o mecanismo cósmico é uma coisa linda. Nós somos um organismo, o planeta é um organismo, o universo é um organismo. Tudo que a gente pensa, diz, fala e faz, repercute no universo, volta contra nós e atinge até as pessoas que estejam em desequilíbrio, e normalmente as pessoas estão em desequilíbrio. A origem de toda doença é a maneira errada de proceder. Todos os bacilos patogênicos, todos os micro-organismos patológicos são criados pela mente humana dos encarnados e desencarnados, ou das pessoas que estão no físico e no extrafísico. E a medicina, que é materialista, que tomou rumos comerciais terríveis, não está ligando para o espírito, quer ter clientes. Entendeu? Então estamos aqui nessa caminhada. E existe inclusive maneira de se prolongar a vida. E para que não se estender muito, em outro vídeo eu falarei mais, velhice não é lei da natureza. Quando a humanidade começou a errar muito, aqui ficou simbolizado naquela história da serpente e da maçã. Serpente é o fogo serpentino, é o Kundalini, é a libido de Freud. Entendeu? É uma energia que desce, que vem do centro da Terra e aciona o chakra básico que está aqui entre o ânus
e os órgãos genitais. É uma força poderosíssima. Um dos 7 chakras é o chakra básico. Quando a criatura desregra o sexo, essa energia é incrível. Ela começa a fazer com que a pessoa chegue a um estágio de não mais dominar. É talvez o pior vício que tem, o pior condicionamento é o sexual. Entendeu? Isso começou a acontecer quando, eu não vou contar detalhes, mas quando o abuso do livre-arbítrio chegou ao máximo. As criaturas aqui da Terra eram vegetarianas, entendeu? E após esse abuso, o rei da Terra se retirou, isso refletiu aqui nas criaturas. O espírito começou a se interiorizar na matéria, deixamos de ser vegetariano para ser carnívoros, e aí começou a se estabelecer a desarmonia, e foi aí que a Terra foi relegada à prisão, hospital e escola da galáxia. Entendeu? Tá tudo no YouTube. Eu vou atender lá na porta, só um instante aqui, então depois a gente continua. Um abração para todos.